E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a contagem de feições baseadas no Atlas. Então, o que vai ser apresentado aqui? Vai ser apresentado um método para atualizar a contagem da feição na legenda baseada na incidência do Atlas, ou seja, naquelas que intersectam com aquele elemento do Atlas. Eu vou dar uma puladinha para a tela do QGIS e vocês vão ver que hoje o QGIS não faz isso nativamente. Você bota a contagem lá e ele sempre dá a contagem total. Mas antes de eu mostrar lá o QGIS, quero pedir a vocês que, se ainda não são inscritos, inscrevam-se aqui no canal, ativem aquele sininho, sabe? Que aí vocês sempre vão estar atualizados com as nossas notícias, nossos novos vídeos. E já dê um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo deve ser mostrado a mais pessoas. Por que não, né? Então vamos lá mostrar a tela do QGIS rapidinho. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, eu criei um pequeno projetinho de Atlas. Tem esses 3 polígonos, esses pontos que eu fui fazendo meio que aleatório mesmo, só para demonstrar. E eu criei aqui o Atlas no nosso compositor de impressão. Marquei para ele mostrar só os itens dentro do mapa e apenas os linkados a esse mapa. E pedi para ele exibir a contagem de cada uma das feições. Só que vocês vão perceber que sempre que eu mudo aqui, aquela contagem não é atualizada, ou seja, eu sempre vou ter o dado estanque ali do total de elementos que estão na camada. Então agora, bora lá voltar para a apresentação. Então o primeiro passo é configurar o Atlas. Primeiro você vai fazer toda a configuração do Atlas, como você quer, escolher a sua camada, tudo bonitinho. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre a geração do Atlas, mas tem bastante material na internet e eu planejo, daqui a algum tempinho, lançar um cursinho de primeiros passos do QGIS e vai ser uma coisa bem legal, tal. Assim que estiver pronto eu aviso vocês, encaminho aqui no YouTube, vocês vão poder assistir quando vocês quiserem. Mas vamos lá. Então, para atender o objetivo desse tutorial aqui, nós vamos usar 2 funções. O aggregate, que ele cria funções a partir de uma determinada regra de agregação, e o intersect, que realiza a interseção espacial. Então, como é que é a sintaxe do aggregate? A gente está falando de funções da calculadora de campo, e na calculadora de campo é muito importante a gente aprender a ler essa sintaxe. Essa sintaxe é que vai dar o caminho para a gente de como aquela função tem que ser usada. No caso do aggregate, eu tenho que lançar o layer. O layer pode ser qualquer layer dentro do meu projeto, não necessariamente aquele sobre o qual eu estou trabalhando. O aggregate é a função de agregação. A expressão é o campo ou uma expressão para gerar essa agregação em cima. Então eu posso escolher, eu quero o campo ID, eu quero, enfim, eu quero pegar um campo e dividir por 2. Eu posso criar essa expressão aqui. O filtro, que são os elementos que vão ser considerados nessa agregação. Eu posso fazer um filtro por atributo, um filtro temporal, um filtro espacial, posso fazer várias formas. Concatenator, se eu estiver criando uma lista, geralmente, e o orderby, se tiver alguma implicação de ordenação desses elementos. As funções de agregação são essas aqui. Eu não vou passar uma por uma, mas nesse tutorial nós vamos usar o Count Distinct. O Count Distinct, ele conta quantos diferentes existem daquele elemento, daquela coisa que você está buscando. Então, por exemplo, se eu estivesse buscando um atributo município, na tabela de municípios, ele me retornaria a contagem de 1 para cada município, porque cada município é unívoco, ele aparece uma vez só. Se eu estivesse procurando já um atributo UF numa camada de município, ele me retornaria, no caso do Brasil, né, claro, 27 respostas, porque eu tenho 27 unidades da federação distintas, por mais que eu tenha mais de 5.000 municípios, mas de UFs distintas eu tenho 27, 26 estados mais o Distrito Federal. O intersect. O intersect ele é bastante simples, a sintaxe dele é geometria A, geometria B. O que o intersect faz? O intersect ele só faz um teste se há interseção. Existe uma outra função que é o intersection, que ele gera a geometria. O resultado dele é uma geometria. Esse intersect, o resultado dele é um booleano, um verdadeiro ou falso. Como a gente vai usar isso? Primeiro, vamos focar aqui no aggregate. Então eu vou usar o aggregate, nessa função aggregate. Vou escolher aqui, no caso lá chamava teste 2, mas a minha camada de ponto, que eu nomeei como ponto no exemplo. Vou usar a função count distinct.
escolhi aqui o campo ID somente porque na minha tabela era o único valor que não tinha uma repetição, ou seja, cada ponto tinha um ID único. Então isso aqui não vai distorcer a minha estatística ali. E no filtro, né, aqui eu estou usando a expressão do aggregate, e no filtro eu vou fazer o filtro com o intersect. Então eu vou pegar a geometria dos elementos, né, corrente, e essa variável aqui, que a partir do momento em que eu habilito o Atlas, ela está disponível, que é o @atlasgeometry, que eu vou pegar a geometria da camada corrente do Atlas. Aqui, só para ficar bonitinho ali na legenda, eu coloquei um ponto 1, traço, e esse valor. O que isso aqui vai me retornar? Essas duas barras, né? E essa função. O que isso aqui vai me agregar? A contagem de pontos que estão incidindo na minha geometria. Naquela geometria polígono ali do meu Atlas. Imagina que eu tenho um projeto, que eu tenho uma camada chamada polígono, outra chamada ponto, e quero saber quantos pontos estão ocorrendo na camada polígono e colocar isso na minha legenda. Então, como resultado, eu tenho algo... E aí, para aplicar essa expressão, como é que eu faço? Eu vou lá na legenda, eu dou 2 cliques no item da legenda e ele me abre essa caixa de item de texto. E aí eu posso colar essa expressão aqui. No 3.16 tem um botãozinho lá embaixo, e nessa época quando eu fiz esse tutorial eu ainda estava com 3.10, ele tem um botão chamado Insert Expression. E aí você coloca essa mesma expressão sem esse colchete aqui, o percentual, que vai dar certo. Você vê ali e tal, a prévia de saída, e vai dar certo. Mas se você quiser já colocar direto também, você pode. E aí ele vai me aparecer dessa forma, nesse caso aqui o projeto tinha ponto 1 e ponto 2. Então ele vai me atualizando a contagem conforme os elementos que aparecem ali. E eu tenho um resultado desse tipo. Vamos voltar lá no QGIS? Eu vou implementar essa fórmula lá e vou mostrar para vocês no Atlas esse valor sendo atualizado. Acho que vai ser um exemplo bem legal. Então aqui, pessoal, eu estou na tela do QGIS, estou naquele teste lá que eu mostrei para vocês inicialmente. A gente já está com o Atlas configurado e vocês veem que aqui não tem nenhuma mudança, apesar do número de pontos claramente ir alterando, né, ser diferente. Então eu vou aqui, vou dar 2 cliques, vou aqui em Insert. Eu posso escrever aqui direto, ele dá um problema aqui por conta dessas aspas aqui. Mas eu vou consertar só um minuto. Pronto. Não, aqui, entendi. Porque aqui eu preciso disso aqui. Para ele entender a consulta. Aqui. Que engraçado. Vou fazer direto lá então a consulta, mas era para ter funcionado. Pode ter algum ponto que... tá, entendi já. É porque eu estou buscando a camada com o nome errado. Aqui que eu tenho que escrever teste 2. Pronto. Vocês viram que agora ele já renderizou aqui para mim. Agora que eu ajustei, está o ponto 1, traço 3. Deixa eu colocar... Não, tá bom esse formato aqui. Se eu for mudando aqui, tá vendo que ele tá mudando esse contador aqui, onde eu tô com o mouse? Vocês podem ver que esse contador ele vai ser atualizado conforme a minha ocorrência na camada. Isso é muito interessante, que vocês estiverem criando um Atlas, que vocês precisam que esse número apareça na legenda, que esse número seja importante para vocês aparecerem na legenda. Então, gostaria primeiramente de agradecer a vocês que assistiram até aqui, falar que o canal agora, a gente tem essa opção também de apoiar o canal por meio de uma doação via Pix. Agradeço a todos vocês, assistam os conteúdos aqui do canal e em breve a gente vai trazer mais novidades para vocês. Então ative o sininho para você poder ficar por dentro de todas as novidades e se inscreva aqui no canal e repasse esse vídeo para os seus amigos, para as suas redes de contatos profissionais, que pode ser que eles também estejam com essa dúvida, estejam passando essa dificuldade. Então, um abraço.